E aí, você sabia que o termo gibi ele tem uma origem racista? Não? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou Lucas, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa comentadinha histórica barra lidinha do saber, porque hoje a gente vai comentar histórico aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente em todas as plataformas sociais aí, lembrando também de acompanhar os shorts, né, das curiosidades curiosas históricas diárias e também todo o material aí que a gente coloca aqui no YouTube, a gente coloca também lá no Instagram. Então, se liga aí para você que hoje a gente vai então com esse comentário histórico barra lidinha do saber, porque justamente a gente, né, dá uma analisada aí que o termo gibi, muito utilizado aí para história em quadrinhos, para as revistas, né, de história em quadrinhos ou para as chamadas comics, né, para alguns aí, que o termo gibi aqui no Brasil muito aí, né, utilizado aí, sei lá, pela galera de repente de gerações mais antigas aí, né, para se referenciar a essa história em quadrinhos, ele na verdade tem uma origem racista. Isso porque só para retomar assim uma coisa interessante, que o termo aqui no Brasil ele está associado a uma revista da editora Globo que, se eu não me engano, aqui no último dia 12 de abril de 2024, completou aí seus 85 anos, né? Então, além de se comemorar os 85 anos da revista aqui no Brasil, também acabou retomando aí essa questão, né, da utilização de um termo que tem origem racista aí. Lembrando que a revista, em 12 de abril de 1939, então, né, há alguns aí, 85 anos, né, a editora Globo lançou uma revista em quadrinhos chamada Gibi. E na capa, como um símbolo, como vocês estão vendo aí do lado do Spirit, né, todos os números traziam uma representação estereotipada negativamente de um menino negro, o tal do Gibi. Né, o que era o mascote, então, que emprestava o nome à sua publicação. Lembrando que os traços eram carregados de um viés pejorativo e discriminatório. E em conversa aí com a BBC News Brasil, que foi de onde eu pesquisei aqui para fazer o comentário, a cartunista Laerte define essa ilustração com um menino negro como se desenhava em tempos de racismo livre. Né? Então tá aí para vocês o próprio Spirit, né? Que ele tem alguns traços lá bem aí racistas, né? Inclusive a situação aqui como aparece o gibi pra gente, que, né, de certa forma relembra lá realmente a figura estereotipada, não só lá, né, na cultura dos Estados Unidos, mas até numa cultura lá do blackface também, né? Mas está aí para vocês uma outra capa aqui da revista Gibi também, que também aparece aqui em cima, não sei se você está vendo, mas a outra representação desse menino negro, né? E aí que era utilizado como gibi. Eu vou deixar aí também um card aqui para o comentário lá do brigadeiro, né, que é um doce, na verdade, político e que em algumas localidades o brigadeiro também aí tinha lá a utilização de termo racista, como negrinho ou escurinho lá, mais para o sul, né? Então, quem quiser acompanhar também o comentário sobre brigadeiro, o docinho político, vou deixar no card aí em cima, hein? Mas voltando então aqui, que o termo gibi, ele surge aí com essa revista então em 1939, mas, né, apesar dessa origem aí justamente racista, que eu vou retomar aí, acabou sendo amplamente utilizado e amplamente reconhecido como justamente, né, as revistas de história em quadrinhos aqui no Brasil. Né? E aí essa coisa que infelizmente, né, não dá para dissociar aí a história brasileira dessa história racista também, né? Mas basicamente então que aqui no Brasil o gibi virou sinônimo então para história em quadrinhos, né? Lembrando aí que o cartunista e biblioteconomista Richardson Santos de Freitas, o Rick, debruçou-se sobre a história da revista Gibi em trabalho acadêmico apresentado à Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, em 2023. E ele fez um apanhado histórico da evolução do termo gibi. E segundo, então, o Richardson, o termo surge como um apelido para meninos negros, que seria gibi, e meninas negras, gibi, baseado na palavra latina gibus,
que significa uma pessoa corcunda ou um corpo disforme, esclarece então Richardson, lembrando que encontrou o registro desse uso em jornal de 1888. Então tá aí para vocês também aqui do lado, né, a representação desse rapaz, né, jovem negro que seria o Gibi. E lembrando também aí que o Richardson ele até ressalta aqui verbetes do dicionário Lelo Universal, é isso? Lelo Universal, publicado nos anos 1940, que aparece ali gibi, brasileiro popular negro ou tipo feio e grotesco, né? Então, aí também um comentário aqui que a partir de 1905, com o fim do regime da escravidão e a importação de teorias eugenistas para tentar implantar uma política de branqueamento da população do Brasil, gibi torna-se gíria para meninos negros com significado racista, acrescenta o Richardson. E lembrando também que os dicionários captam e passam a adicionar a gíria como verbete de suas edições, atribuindo dois significados à palavra, de menino negro e de um tipo feio, grotesco e hediondo. Atrelado a isso, os negros nos jornais e revistas da época eram retratados de forma estereotipadas, com desenhos que se tornam uma tendência de estilo. Só para retomar aqui, que é essa, né, versão aqui que a gente tem bem estereotipada, né? E também aí vem essa ideia, né, de que nessa época de racismos, né, racismos livres, como disse lá a Laerte, nós temos também de que crianças e adolescentes negros, pela vulnerabilidade social, eram os que mais buscavam subempregos nas grandes cidades. Entre esses trabalhos estava a venda de jornais pelas ruas. Eram conhecidos como os pequenos vendedores de jornais, formados por crianças em situação de extrema pobreza. Alguns eram imigrantes italianos que traziam a experiência dos gazeteiros, outros eram os meninos negros, os chamados gibis. Está aí, então, de que esses gibis saíam pelas ruas anunciando as manchetes da edição do dia, logo ganharam a simpatia de diversas pessoas. Os próprios jornais publicavam editoriais exaltando a figura trabalhadora do pequeno vendedor, né, contextualiza o Richardson. Então tá aí para vocês essa referência, então, né, do nome gibi ser um nome aí de origem aí racista, né, e que, infelizmente, aqui no Brasil, né, coisas como esse tipo aí acabaram sendo normalizadas, né? Sem falar também dessa situação esquisita aí da normalização do trabalho infantil, né? Mas aí eu queria também saber de você sua opinião sobre o assunto, o que você acha aí da utilização desses termos racistas, se você sabia que é um termo de origem racista aí, a questão de, né, exaltando aí o pequeno empreendedor, né, o mito aí do empreendedorismo, da meritocracia, né? Mas deixa aí nos comentários então aí do vídeo o que você achou sobre esse tema, se você já tinha ouvido falar dessa origem aí e o que você pensa disso aí. Eu quero saber. Escreva aí nos comentários, interaja comigo e até o próximo vídeo aí. Falou, valeu, até mais.